Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para aprender com a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização, você é muito bem-vindo. Eu tenho percebido que às vezes 20, 30, 40, 50 pessoas têm assistido o vídeo, mas têm esquecido de deixar o like. Ajude o canal e também acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Se você não se inscreveu, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos meditar sobre um livro apócrifo, que é o livro de Abraão. Por que apócrifo? Porque ele não foi reconhecido como sendo verdadeiro. Mas o que me intriga é que muitas passagens desse livro têm a ver com as passagens bíblicas e principalmente com o tempo do fim. Ele também relata muitas coisas sobre o que está no livro de Apocalipse. Vamos entender este livro. Eu quero te fazer uma leitura na Bíblia mesmo que nós usamos, no livro de Gênesis 12. Um pouquinho antes, no Gênesis 11, o versículo 31, diz: E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Então, eles saíram do meio do povo onde eles viviam, que era a terra de Ur dos Caldeus. O chamado de Abraão se deu assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para que eu te mostrarei uma nova terra. Então ele não sabia ainda onde era esta terra a qual Deus estava enviando. Só que no livro apócrifo, a qual eu estudei para trazer aí essas curiosidades para você, ele vem dizer que Abraão ficou muito intrigado. Por quê? Porque o seu pai fabricava ídolos, fazia as imagens de escultura, mas aquelas imagens se quebravam e o pai dele tinha que consertar. Então vem falar que ele ficou pensativo com ele mesmo do porquê isso aconteceu. Não era um Deus? Por que isso acontecia? E ele começou então a observar. E ele via que os ídolos tinham que ser transportados daqui para lá, tinha que limpar, tinha que cuidar desses ídolos. E ele brincava, né? Brincava com o pai e o pai não gostava das brincadeiras que ele fazia. Um dia ele foi a um determinado lugar e ele encontrou lá um ídolo caído e era muito grande, feito de pedra. E ele falou: puxa, vou levar esse ídolo para o meu pai. Quando ele foi pegar, a cabeça do ídolo caiu e o seu corpo caiu para o outro lado e se quebrou. Então ele foi até o pai e disse: olha, eu tentei trazer aqui um ídolo, não consegui trazer sozinho, precisei de ajuda, mas ele se quebrou. E nesse livro vem dizer que o pai dele foi até um lugar e transportaram um ídolo quebrado e o pai dele construiu um novo corpo para esse ídolo. E aí ele ficou pensando: se fosse um Deus, ele não teria se livrado de se quebrar? E diz também que uma outra vez, ele encontrou um ídolo caído no meio de um monte de cacos de madeira. Era um ídolo de madeira. E ele viu uma inscrição: o Deus Barissat. E ele pegou, o pai dele queria comer uma comida, um guisado, e ele foi fazer. E ele colocou aquele Deus Barissat na frente do fogo e disse: olha, toma conta do fogo, para o fogo não se apagar, para quando eu voltar a comida do meu pai tá pronta. E ele saiu, foi fazer outros afazeres. Quando ele voltou, aquele ídolo possivelmente não estava adequado naquele lugar, ele tombou e caiu com os pés dentro do fogo. E realmente o fogo não se apagou, mas ele se queimou. Quando o pai dele, elogiando aquela comida, perguntou, ele se riu e consigo mesmo, e ele disse assim: olha, o melhor Deus é o Deus Barissat, porque ele permitiu que a sua comida ficasse pronta. E o pai dele perguntou: de que jeito? Ele se lançou no fogo e virou cinza. E aí o pai, mais uma vez, fez uma crítica que não seria correto ele falar aquilo. Ele
saiu então para fora, foi caminhando e de repente ele ouviu uma forte voz, a voz de Deus que dizia para ele, era essa voz que dizia: sai do meio desse povo idólatra, sai dessa terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer tudo novo na tua vida. E ele temeu, né? Ele temeu, mas ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Vem dizer aqui a palavra de Deus, no versículo 9 de Gênesis 15, de que ele saiu daquele lugar, ele foi então para o Monte Horebe e ali ele ficou jejuando e orando por 40 dias. Isso está no livro apócrifo, não está na Bíblia. Mas esse livro vem dizer que ele foi para o monte e o anjo do Senhor se apresentou a ele e ensinou de que forma que ele iria apresentar o primeiro holocausto a Deus. O versículo 9 diz assim: e disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar esta terra? E ele respondeu: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele trouxe todos esses para o meio, pondo cada parte deles em frente à outra, mas as aves ele não partiu. Então a palavra vem dizer que ele, quando ele apresentou essa oferenda a Deus, apareceu as aves de rapina, que representam o adversário. No livro apócrifo, diz que foi o demônio Azazel que se apresentou a ele e que começou a promover uma discórdia e dizer para ele que aquilo não era necessário. Mas o anjo do Senhor ajudou, porque disse assim: expulsa ele daqui. Nessa passagem bíblica, diz que ele enxotava as aves. Ele abanava para que essas aves de rapina fossem expulsas. Mas no livro apócrifo diz que o anjo de Deus falou: olha, é Satanás que enviou os demônios para tentar impedir o teu holocausto. Expulsa-os daqui. E ele começou a ensinar de que Abraão deveria realmente confiar em Deus e apresentar periodicamente os seus holocaustos a Deus. O que eu achei interessante é que eram sempre animais de 3 anos, representando os 3 anos da trajetória de Cristo. Tudo no Velho Testamento arremete a Cristo, a vinda do Senhor Jesus. Ele, depois de um tempo que serviu a Deus, Deus trouxe Isaac na vida dele. Se você ler o livro de Gênesis, né, a partir do capítulo 11, 12, 13, você verá aí a trajetória de Abraão. Mas no livro apócrifo tem uma parte muito interessante, de que ele, quando deu o tempo da sua vida findar, porque a palavra diz em Gênesis 27, 7, que ele viveu 175 anos. Depois que ele ficou viúvo, quando Deus recolheu a Sara, porque ela morreu primeiro, ele casou-se novamente e teve outros filhos. Só que para esses filhos ele deu presente, ele deu alguns dotes, mas para Isaac ele deu toda a sua riqueza, porque ele era o filho da promessa, era o filho primogênito. E então Isaac foi enviado para morar no Oriente e para viver no Oriente. Agora, é interessante que no livro apócrifo vem dizer para nós que quando chegou o momento dele morrer, Deus mandou o anjo avisá-lo da sua morte. E ele pediu que Deus mostrasse toda a terra, que Deus mostrasse para ele tudo aquilo que viria depois dele. E o anjo realmente o levou para que ele pudesse ver a adoração que os querubins fazem a Deus. Ele viu o grande trono, seres que adoravam a Deus. Ele viu tudo que havia no universo, tudo que obedece, tudo que está no universo, as águas do mar, a natureza, os animais que obedecem às ordens de Deus. E Deus fez uma promessa a ele que a sua descendência seria maior do que as estrelas. Deus mostrou todo o universo. E quando ele via o universo, Deus disse: olha as estrelas, olha como são numerosas. Tenta contá-las, pois a tua descendência, do povo de Israel,
será muito maior do que todas elas. Também a palavra diz que o anjo mostrou como foi o início, como foi a queda de Adão e Eva, que eles comeram não uma maçã, mas era uma fruta que parecia uma uva, e era de uma árvore, que era a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, e ele via também que próximo a eles estavam ali uma serpente que possuía 6 mãos e 6 pés, que esta foi o veículo a qual Satanás usou para enganar o homem. Então ele viu também todas as coisas que estão para acontecer, os terremotos, os maremotos, a manifestação do filho da perdição, para que trouxesse a morte a todos os homens que não obedecerem à palavra de Deus. Então, no livro apócrifo de Abraão, ele vem citar as várias passagens do Apocalipse. Então, eu quero deixar esse conteúdo aí para a tua meditação, que você possa deixar também os seus comentários, né? O que você acha, né? Deus mostrou para ele antes da sua morte os abismos, o abismo que está preparado para os infiéis, mostrou o paraíso no Éden, o Leviatã, a qual é citado no livro de Jó, e também as gerações futuras de como seria o fim de todas as coisas. Eu vou trazer depois aí um conteúdo falando só desse período do fim, como eu fiz no livro de Enoque. Eu falei um pouco do livro de Enoque e depois eu trouxe aí o conteúdo falando do tempo do fim. Eu vou trazer um outro vídeo também falando sobre o livro apócrifo de Abraão e o que ele fala sobre o tempo do fim. Então, esse vídeo de hoje foi para te mostrar, são livros que foram tirados da Bíblia, mas aí a gente vem entender de onde Moisés tirou o conteúdo do início. Provavelmente eles tinham lá desenhos, eles tinham alguma forma, porque a escrita surgiu na Mesopotâmia nessa época. Então Moisés, ele veio aí a ter acesso a essas informações do livro de Abraão, e também Deus passou para ele muito conhecimento e falou diretamente também com Moisés. Mas aí nós conseguimos entender de onde vem todo o conteúdo do livro de Gênesis. Examina a palavra de Deus, ela é quem testifica de Deus e do seu poder, e que Deus venha te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu abençoo a tua vida com toda sorte de bênção. Eu peço a ti que compartilhe os vídeos que você achar interessante. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. No próximo vídeo, nós estaremos falando o porquê da idolatria, o porquê existem os ídolos. Amém? Até o próximo vídeo.